Com coragem e convicção, o Papa Leão XIV desafia o Vaticano e reacende a chama da verdade. Os sinos da Basílica de São Pedro ecoaram com uma gravidade não ouvida há décadas. Eles ressoaram através das colunatas de Bernini e desceram pela Via della Conciliazione, onde os fiéis, alguns com lágrimas nos olhos, aguardavam, orando, questionando. Não era simplesmente o início de um novo reinado papal. Para muitos, parecia que a Igreja estava à beira de algo profundo, seja um retorno há muito esperado, seja uma reversão temida. Dentro da Basílica, as luzes banhavam o mármore e o ouro com um calor que atravessava o frio da manhã. Antes de começar, deixe um nos comentários, inscreva-se no canal e não perca a surpresa no final do vídeo. Os cardeais, em vestes carmesim, e o clero em branco, moviam-se com serenidade, cada um ciente de que aquele dia seria lembrado por gerações. Sob a cúpula de Michelangelo, diante da Cátedra de São Pedro, estava o homem que agora carregava o peso desse nome, Papa Leão XIV. Ele não era jovem, nem exibido ou ansioso por agradar. Seu rosto trazia as marcas do tempo, sua expressão calma, mas não indiferente. Ele falara pouco desde sua eleição, retirando-se em longos momentos de silêncio e oração, o que gerou sussurros de que talvez esse fosse um pontífice de um tipo diferente. Quando a procissão terminou e as velas do altar tremeluziam com a chama cerimonial, o Papa Leão XIV tomou seu lugar no púlpito. A congregação esperava as palavras inaugurais costumeiras, uma reflexão gentil, talvez uma citação das Escrituras, uma mensagem de boas-vindas. Mas o que veio foi algo completamente diferente. Irmãos e irmãs em Cristo, começou ele, sua voz firme, comedida, sem floreios teatrais. Hoje eu começo não como arquiteto de uma nova igreja, mas como um humilde guardião do que nos foi confiado desde o início. Um silêncio caiu sobre a basílica. As câmeras gravavam. Os jornalistas ergueram suas canetas. Não havia gestos vagos de otimismo, nem grandes proclamações de reforma. Apenas uma declaração serena e resoluta de que as antigas fundações da Igreja não deveriam ser reinventadas, mas lembradas, reafirmadas, vividas. Ele continuou. Nos últimos anos vagamos pela ambiguidade. Trocamos a clareza pela diplomacia, a verdade pelas tendências, a tradição pela novidade. E nessa névoa, muitos dos fiéis se desorientaram, perguntando-se se a voz do pastor ainda o chama. Que fique claro hoje, ela chama e sempre chamou. Então vieram as palavras que logo seriam citadas ao redor do mundo, simples porém monumentais. Unidade e amor, mas não como símbolos sentimentais. Unidade, explicou ele, não é uniformidade, é o chamado para estarmos unidos na verdade. E amor não é indulgência, é fidelidade. Amor sem verdade é traição. Verdade sem amor é crueldade. Mas quando unidos, eles são o pilar e o fundamento da igreja. Enquanto ele falava, seu olhar percorria os bancos. Irmãs religiosas seguravam seus rosários com mais força. Padres idosos assentiam silenciosamente. Leigos choravam. Para alguns, isso parecia um retorno ao lar. O Papa Leão XIV continuou, citando São Paulo em Colossenses 3, versículo 14. O amor é o que une tudo em perfeita harmonia. Não era um sentimento, mas um compromisso. Não um impulso, mas um sacrifício. A mensagem não era política, não visava facções ou ideologias. Era o grito de um pastor para trazer seu rebanho disperso de volta ao pasto. Gostou? Curta agora, comente fé e fique até o fim para um momento que vai te chocar. Quando a missa terminou e o hino final ecoou pela grande basílica, o clima entre a congregação não era de celebração, mas de reverência, até de temor. As pessoas não irromperam em aplausos,
Em vez disso, ajoelharam-se. Alguns permaneceram muito tempo após a saída do Papa, refletindo silenciosamente sob a imponente cúpula de São Pedro. Do lado de fora, os oficiais do Vaticano trocavam olhares. A imprensa já estava agitada, manchetes se formavam. Uma nova direção ou um retorno? A homilia de Leão envia ondas de choque. Unidade e amor. Mas a que custo? Menos de 2 horas após a missa, enquanto o incenso ainda pairava no ar, o Papa assinou sua primeira decisão oficial como pontífice. Foi rápida e surpreendente. O arcebispo Vincenzo Paglia foi removido de seu cargo como grão-chanceler do Instituto Pontifício João Paulo II. Essa ação enviou tremores pelo mundo eclesiástico. O arcebispo Paglia havia sido uma figura central na transformação do Instituto durante o pontificado anterior. Sob sua liderança, professores que defendiam a teologia moral católica tradicional foram demitidos. Em seu lugar, vieram acadêmicos mais inclinados a reinterpretações progressistas de bioética, vida familiar e antropologia humana. O movimento havia sido controverso, mas tolerado até agora. Em seu lugar, o Papa Leão nomeou o cardeal Aldosar Reia, um teólogo reservado, mas respeitado, conhecido por sua fidelidade inabalável à doutrina católica e sua ênfase na santidade da vida humana. Os observadores rapidamente reconheceram o sinal. Isso não era apenas uma mudança de pessoal, era uma declaração, um realinhamento da bússola moral da Igreja. A mudança gerou confusão e preocupação. Alguns dentro da Cúria expressaram desaprovação em tons abafados, alertando sobre um retrocesso. Outros, particularmente aqueles que há muito se sentiam exilados dentro de sua própria igreja, receberam a notícia com esperança cautelosa. Mas o Papa Leão não buscava popularidade. Ele não olhava para pesquisas de opinião ou aplausos da mídia. Ele olhava para a cruz e de lá começou a reconstruir. Naquela noite, na quietude de sua capela privada, ele orou até tarde, sem imprensa, sem comitiva, apenas uma vela tremeluzindo diante do Santíssimo Sacramento e um homem, agora vigário de Cristo, derramando seu coração. As perguntas já giravam. Esse Papa restauraria a clareza perdida ou reabriria velhas feridas? Ele uniria ou dividiria? Permaneceria fiel ou seria influenciado? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. No coração do Vaticano, sob o peso da história e os olhos atentos dos santos e mártires, uma nova voz havia surgido, não alta, não orgulhosa, mas inconfundivelmente firme, e o mundo começara a ouvir. Na manhã, após a missa inaugural, o sol nasceu suavemente sobre Roma. Das janelas da cidade do Vaticano, os telhados brilhavam com o orvalho, e as pedras do calçamento da Praça de São Pedro ainda estavam úmidas de uma leve chuva noturna. A cidade eterna parecia pausar, como se ciente de que algo mais profundo que uma transição papal havia começado. Dentro do Vaticano, porém, não havia pausa. Conversas zumbiam nos corredores, cardeais se retiravam para capelas privadas, alguns sorrindo discretamente, outros franzindo a testa em preocupação. Deixe um like, inscreva-se e veja até o final para descobrir algo incrível. Nas cafeterias e seminários de Roma, as mesmas 2 palavras que ecoaram da boca do Papa Leão XIV durante sua homilia agora estavam em todos os lábios: unidade e amor. Mas para aqueles que realmente escutaram não apenas as palavras, mas a forma como foram ditas, havia algo mais sob a superfície. Unidade e amor, termos simples, porém raramente pronunciados com tal deliberação e clareza. Não foram entregues como slogans políticos ou ideais abstratos. O Papa Leão não os usou para apaziguar facções ou ganhar favores. Ele os pronunciou como pilares de algo mais antigo
que o próprio Vaticano, pilares do Evangelho, da Igreja primitiva, do chamado de Cristo a Pedro. O mundo, especialmente os círculos internos da Igreja, havia se acostumado à ambiguidade. Durante anos, a linguagem se tornara mais suave, mais diplomática, mais adaptável às marés sempre mutáveis da cultura. A clareza doutrinal, outrora valorizada, muitas vezes fora trocada por nuances e espaço para a interpretação. Mas o Papa Leão XIV quebrou o padrão. Em um tempo de gestos vagos e exortações abertas, ele falou com convicção. Sua mensagem não foi expansiva, foi focada, e isso a tornou ainda mais poderosa. A Igreja não é nossa para reinventar, disse ele. É a noiva de Cristo confiada a nós, não para remodelar, mas para servir. Essas palavras não passaram despercebidas. Em poucas horas, teólogos e comentaristas já dissecavam cada frase. A mídia conservadora chamou isso de trovão da verdade. Vozes progressistas falaram de um retrocesso preocupante. Insiders do Vaticano começaram a sussurrar sobre uma mudança de tom e estilo de liderança. Mas talvez o mais revelador de tudo foi a resposta dentro do próprio colégio de cardeais. Vários cardeais, conhecidos por sua abordagem centrista cautelosa, optaram pelo silêncio. Eles evitaram câmeras e perguntas. Alguns se retiraram completamente da vista pública. Outros, tradicionalmente alinhados com posições teológicas mais progressistas, instruíram seus assessores a não emitir declarações. Em contraste, o cardeal Emérito Ferretti, um prelado italiano de 89 anos, há muito considerado um leão da ortodoxia, foi ouvido murmurando alegremente enquanto segurava seu rosário. Finalmente, o pastor falou. Entre os leigos, especialmente católicos mais velhos e aqueles de paróquias rurais, a resposta foi esmagadoramente emocional. Cartas chegaram ao Vaticano aos milhares, muitas escritas à mão, com letras trêmulas, de avós, agricultores, viúvas e fiéis, de longa data, que haviam enfrentado décadas de mudanças. Obrigado, Santo Padre, por dizer o que sentimos, mas não ousamos falar. Unidade e amor, sim, mas enraizados na verdade. Você nos deu esperança novamente. Contudo, com a esperança, veio o medo. Havia aqueles em posições de poder que se sentiam confortáveis na névoa teológica. Para eles, as palavras do Papa Leão não eram apenas desafiadoras, eram ameaçadoras. No escritório de um arcebispo proeminente, conhecido por promover adaptabilidade pastoral, um funcionário foi ouvido expressando preocupação. Ele não está apenas usando uma linguagem antiga, está trazendo de volta velhas convicções. Isso muda tudo. Enquanto isso, em uma publicação jesuíta internacional, um editorial fez a pergunta diretamente: o Papa Leão XIV é um unificador ou um restaurador? O tom do editorial era cauteloso, mas veladamente crítico. Reconhecia a beleza da linguagem de Leão, mas alertava sobre os perigos de interpretações rígidas e retrocesso doutrinal. Em resumo, temia que o retorno do Papa à clareza pudesse desfazer décadas de progresso pastoral. E, no entanto, para muitos católicos, particularmente aqueles que se sentiam afastados ou ignorados nos últimos anos, esse retorno à clareza era exatamente pelo que haviam orado. Em uma pequena paróquia em Michigan, um diácono idoso chamado Walter reuniu sua classe de RCIA naquela noite e leu em voz alta partes da homilia do Papa. Vejam, disse ele, com os olhos úmidos de emoção. Esta é a igreja que eu abracei. Este é o Evangelho, ao qual dei minha vida para servir. Não um compromisso, mas um chamado. Alguns membros da classe choraram. Eles haviam ficado confusos pelos debates dos últimos anos sobre casamento, moralidade e o significado da verdade. Agora, sentiam-se vistos novamente. Antes de tudo,
Comente Leão XIV, se tá com a gente e não saia, tem uma revelação no final. De volta a Roma, o Papa Leão permaneceu em silêncio. Ele não emitiu esclarecimentos ou deu entrevistas de acompanhamento. Ele prosseguiu com seus deveres com a mesma deliberação calma que caracterizara suas primeiras horas. Ele se reuniu com oficiais, orou no túmulo de São Pedro, celebrou missa na capela privada com apenas alguns assessores e conselheiros. Mas, dentro de seu silêncio, o Vaticano sentiu um lento terremoto movendo-se sob seus pisos de mármore. Uma mudança estava em andamento, não apenas em pessoal, mas em postura, unidade e amor. As duas palavras continuaram a reverberar por dioceses e continentes. Mas o Papa Leão as definira não como sentimentos sentimentais, mas como realidades teológicas enraizadas nas Escrituras e na tradição. Unidade, disse ele, era a missão de Pedro. Não dominar, mas confirmar os irmãos na verdade, não dispersar, mas reunir. E amor, não uma tolerância vaga, mas uma fidelidade sacrificial. O amor que mantém a Igreja unida é o mesmo amor que levou Cristo à cruz. Para muitos, foi a primeira vez em anos que as palavras unidade e amor pareceram tão concretas, tão exigentes e, ainda assim, tão esperançadoras. Nos dias seguintes, decisões seriam tomadas, controvérsias surgiriam, aliados emergiriam, críticos afiariam suas vozes. Mas uma coisa ficou clara: o novo pontificado não estava à deriva nos ventos da opinião pública. Ele estava ancorado, não na nostalgia, não na ideologia, mas em algo muito mais duradouro: a verdade. E isso fez toda a diferença. O silêncio no Vaticano era enganosamente calmo, como a quietude antes de uma tempestade. Menos de 2 horas haviam passado desde que o hino final da missa inaugural desvaneceu no ar cavernoso da Basílica de São Pedro. E, no entanto, a Santa Sé já testemunhava algo que ninguém esperava tão cedo: um movimento tão rápido quanto simbólico. No estúdio privado do Papa, um simples pedaço de pergaminho repousava sobre a mesa. Ele trazia o selo papal e algumas linhas de latim, firme e inequívoco. O conteúdo ecoaria pelos corredores da Cúria e pelo mundo até o anoitecer. O arcebispo Vincenzo Paglia foi oficialmente removido de sua posição como grão-chanceler do Instituto Pontifício João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família. Para muitos na Igreja, especialmente aqueles nas comunidades teológicas e acadêmicas, foi um choque, uma decisão que provocaria tanto esperança cautelosa quanto profunda consternação. Paglia, afinal, não era um administrador comum. Ele fora um dos arquitetos de uma profunda mudança institucional sob o pontificado anterior, uma mudança que redefinira como a Igreja abordava a antropologia humana, a bioética e a vida familiar. Sob seu mandato, o Instituto João Paulo II passara por o que alguns chamavam de renovação e outros de purga. Professores que dedicaram suas carreiras a defender os ensinamentos morais clássicos da Igreja sobre vida, casamento e sexualidade foram demitidos. Em seu lugar, vieram estudiosos abertos a reinterpretar princípios fundamentais à luz das realidades contemporâneas. Ideias outrora consideradas estabelecidas agora estavam abertas à reexaminação. Eutanásia, tecnologias reprodutivas, relacionamentos não tradicionais, a própria definição de família. Paglia insistia que essas mudanças eram necessárias para trazer a Igreja ao diálogo com o mundo moderno. Mas o custo, diziam os críticos, fora a clareza. A linha entre misericórdia e relativismo se tornara indistinta, e muitos católicos comuns, especialmente aqueles que viviam sua fé com convicção silenciosa, sentiam-se cada vez mais perdidos. O Papa, Leão XIV, vira o suficiente. Naquela tarde,
Enquanto o mundo ainda se maravilhava com a homilia da manhã, o recém-eleito pontífice sentou-se com apenas 2 assessores no Palácio Apostólico. Sua expressão era resoluta. A decisão não foi tomada às pressas, mas foi feita sem hesitação. Não ajo por raiva, disse ele a eles, mas devemos recuperar nossa fundação antes de construirmos novamente. O novo indicado, cardeal Aldossar Reia, não poderia ser mais diferente de seu antecessor. Reservado e pensativo, Reia era conhecido nos círculos teológicos como um homem de poucas palavras e grande fidelidade. Seus escritos eram densos, mas claros, ricos em referências às Sagradas Escrituras e aos pais da Igreja, sem medo de defender verdades impopulares com sensibilidade pastoral. Sua nomeação não era uma declaração de guerra, mas era inconfundivelmente uma reorientação. Quando a notícia da remoção se espalhou, as reações foram rápidas. Em escritórios acadêmicos pela Europa e América Latina, murmúrios se transformaram em e-mails preocupados e reuniões a portas fechadas. Alguns professores que haviam se beneficiado das reformas de Paglia temiam que suas próprias posições estivessem em risco. Outros preocupavam-se que a mudança mais ampla sufocasse a exploração teológica aberta. Em contraste, seminários e institutos conservadores explodiram em ação de graça silenciosa. No colégio norte-americano em Roma, um professor de teologia moral foi visto chorando ao ouvir o anúncio. Não se trata de um homem apenas, disse ele a seus alunos. Trata-se de a fidelidade ser honrada novamente. Curtiu? Dá aquele like, inscreva-se e fica até o fim para uma surpresa que vai te marcar. Mas a remoção de Paglia foi apenas o começo. Os conselheiros do Papa Leão, cuidadosa e deliberadamente, começaram a revisar outras instituições-chave onde a confusão havia se enraizado. O Instituto João Paulo II era simbólico, mas não isolado. Por muito tempo, a verdade fora diluída pelo desejo de acomodar o mundo. O novo pontificado não rejeitaria a misericórdia ou o diálogo, mas insistiria que eles fossem fundamentados no Evangelho, não na moda cultural. O que tornou a decisão ainda mais chocante foi que o arcebispo Paglia há muito gozava de favor em certos círculos por sua visibilidade pública e conexões. Ele falara sobre questões de fim de vida com uma nuance que frequentemente beirava a ambiguidade. Ele aprovara projetos artísticos em sua diocese que causaram escândalo, murais com imagens que muitos consideravam inconsistentes com a sobriedade católica. E havia rumores persistentes, nunca confirmados, sobre fundos de caridade mal administrados. Nenhum desses, por si só, levara à sua demissão, mas juntos pintavam um quadro preocupante. Ainda assim, ele permaneceu presidente da Pontifícia Academia para a vida. O Papa Leão não estava executando uma purga, ele estava enviando uma mensagem. As instituições morais da Igreja não deveriam se desviar do depósito da fé. À noite, comentaristas de todo o mundo escolheram lados. Em um editorial em um grande veículo de notícias católico, um escritor elogiou a medida. O Papa nos lembrou que clareza não é crueldade. Fidelidade não é medo. Isso não é regressão, é restauração. No entanto, nem todos compartilhavam esse otimismo. Em fóruns progressistas, a palavra retrocesso aparecia em manchetes em negrito. Um comentarista lamentou: "Estamos testemunhando o fim do espírito pastoral criativo do Vaticano II." Mas para aqueles que viveram as tempestades culturais das últimas décadas, que viram ensinamentos, outrora claros, se tornarem objeto de especulação infinita e reinterpretação suave, a ação do Papa Leão não era uma ameaça, era um resgate. Irmã Margarida, uma freira aposentada de 81 anos em Indiana, disse isso melhor em uma carta que enviou a Roma. "Santo Padre,
Obrigado por devolver-nos a linguagem da convicção. Não me sinto mais sozinha. Naquela noite, em uma pequena capela em Nápoles, um grupo de jovens famílias reuniu-se para a adoração. Um pai liderou uma oração em voz alta. Por nosso Papa, que ele tenha coragem para permanecer firme, mesmo quando outros recuam. Por nossa Igreja, que ela encontre sua voz novamente, não em volume, mas em fidelidade. E no coração tranquilo do Vaticano, o Papa Leão XIV permanecia em oração. Ele não viera para restaurar nostalgia. Ele não viera para punir o passado, mas acreditava profundamente em algo que muitos haviam esquecido silenciosamente: que a doutrina não é inimiga da misericórdia, e a verdade não é o oposto do amor. Eles são um só. Um tremor começara a percorrer a igreja. Não era violento, não era teatral, mas era inegável. As fundações estavam sendo verificadas, as pedras testadas, e sob os pisos de mármore de São Pedro, o sussurro da renovação começara a surgir. Os salões do Instituto Pontifício João Paulo II, outrora cheios de vozes teológicas confiantes, agora carregavam um tom diferente, de sussurros cautelosos e passos silenciosos. Situado no Complexo de Latrão, em Roma, o Instituto há muito era considerado um farol de clareza moral na Igreja, especialmente durante os anos dourados do pontificado de São João Paulo II. Mas, na última década, algo mudara. Agora, com a notícia da remoção do arcebispo Vincenzo Paglia, ecoando como um trovão pela Academia Católica, professores e alunos sentiam-se como se estivessem à beira de um grande desmoronamento ou, talvez, de um realinhamento há muito aguardado. O Instituto fora fundado no espírito da exortação apostólica Familiares Consortio de São João Paulo II, de 1981, que defendia firmemente a dignidade do casamento e da vida familiar. Durante décadas, servira como uma fortaleza de rigor teológico, formando padres, estudiosos e leigos de todo o mundo na compreensão clássica da verdade moral, dignidade humana e sacramentalidade da vida. Mas isso começou a mudar após 2016, após uma nova fase de liderança sob o arcebispo Paglia. Uma reconfiguração abrangente ocorreu. Professores, outrora respeitados por sua fidelidade à doutrina da Igreja, foram silenciosamente demitidos. Alguns foram publicamente agradecidos por seus serviços antes de serem dispensados sem cerimônia. Outros viram seus contratos expirarem, suas aulas substituídas, seus livros retirados dos currículos. Os pilares teológicos de Veritatis Splendor e Humanae Vitae não guiavam mais a conversa. Em seu lugar, vieram vozes, prometendo uma abordagem mais pastoral. A palavra discernimento tornou-se uma característica regular nas discussões em sala de aula, mas raramente acompanhada de clareza. Conceitos como a indissolubilidade do casamento, a dignidade do sofrimento ou a natureza objetiva da verdade moral eram cada vez mais tratados como negociáveis, dependendo das circunstâncias e sentimentos. Um ex-professor, Padre Enzo Lombardi, que servira ao Instituto por mais de 2 décadas antes de ser demitido, alertou em sua palestra de despedida: "Não estamos aqui para reescrever a lei moral, mas para ajudar a humanidade a vivê-la com graça." Essa palestra nunca foi arquivada. De fato, imagens dela foram silenciosamente removidas do site do Instituto semanas depois. Os estudantes começaram a notar a mudança. Parecia que estávamos estudando teologia através da lente da sociologia, disse Maria Helena, uma estudante de pós-graduação da Argentina. Não estávamos sendo formados, estávamos sendo desconstruídos. Os tópicos mais controversos giravam em torno de bioética e antropologia. Professores começaram a explorar a permissibilidade moral de práticas como fertilização in vitro
e suicídio assistido, não para reafirmar o ensino da Igreja, mas para questioná-lo. Algumas palestras sugeriam que definições tradicionais de família poderiam estar obsoletas e que o amor poderia assumir muitas formas, mesmo aquelas anteriormente vistas como incompatíveis com o Evangelho. Pior ainda, eram os sussurros de discórdia interna. Estudantes fiéis que questionavam a nova abordagem eram rotulados de rígidos. Alguns foram informados que lhes faltava um coração pastoral. Outros foram discretamente aconselhados a prosseguir com seu trabalho doutrinal em outro lugar. Então veio o infame simpósio sobre novos modelos relacionais, realizado apenas 2 anos antes da eleição do Papa Leão. Um palestrante sugeriu que a Igreja poderia um dia abençoar relacionamentos que outrora condenara, não porque a doutrina havia mudado, mas porque a consciência é o árbitro final da verdade. A declaração foi recebida com aplausos educados, mas muitos na plateia ficaram atônitos, e quando um jovem padre perguntou se essa visão conflitava com Veritatis Splendor, foi-lhe dito para não se apegar à teologia estática. Foi nesse clima que o arcebispo Paglia ascendeu à proeminência. Uma figura carismática, ele se apresentava como um construtor de pontes, um homem de diálogo. No entanto, sob sua liderança, o Instituto parecia menos uma ponte e mais uma jangada à deriva em nome da abertura. O que perturbava muitos católicos fiéis não era apenas o conteúdo discutido, mas o tom. A alegria da clareza moral fora substituída por uma hesitação cautelosa, uma sensação de que a verdade absoluta era afiada demais para um mundo ferido. Mas, ao tentar suavizar o Evangelho, algo essencial se perdera. Uma das controvérsias mais perturbadoras envolveu um mural encomendado por Paglia para uma igreja interne, que retratava imagens ambíguas e sensuais de Cristo e várias figuras contemporâneas. Embora defendido por Paglia como uma obra de teologia inclusiva, a obra causou indignação internacional e acabou sendo coberta após uma onda de críticas de clérigos e leigos. Para muitos, tornou-se um símbolo da confusão que se espalhava de Roma para as igrejas locais. Mais prejudiciais ainda eram os relatos, nunca totalmente verificados, sobre irregularidades financeiras sob a supervisão de Paglia. Fundos alocados para cuidados médicos de caridade teriam sido redirecionados para apoiar simpósios e publicações que promoviam posições morais em desacordo com o ensino da Igreja. Embora nenhuma investigação formal tenha sido tornada pública, a sombra da dúvida persistia. Tudo isso formava o pano de fundo para a ação decisiva do Papa Leão XIV. Para o mundo, pode ter parecido apenas uma reestruturação administrativa, mas para aqueles dentro do Instituto, era uma recalibragem moral. A nomeação do cardeal Aldosar Reia, um homem conhecido por sua precisão teológica e humildade pastoral, sinalizava que os dias de ambiguidade poderiam estar chegando ao fim. O cardeal Reia chegou ao Instituto 3 dias após o anúncio. Ele caminhou pelos seus corredores sem alarde, parando para cumprimentar estudantes e apertar as mãos de professores. Em sua primeira declaração pública, ele não fez acusações nem ofereceu proclamações dramáticas. Em vez disso, simplesmente disse: retornemos às fontes, a palavra de Deus, os ensinamentos da Igreja e a sabedoria dos santos. Foi o suficiente para reacender a esperança. Padre Enzo, agora servindo em uma paróquia rural, chorou ao ler essas palavras. Eles não nos esqueceram, disse ele à sua pequena congregação. A verdade ainda tem uma voz. Em lares e capelas, ao redor do mundo, católicos fiéis acompanhavam as notícias. Para alguns, foi um momento de justiça há muito aguardada. Para outros, era uma ameaça
aos chamados ganhos pastorais dos últimos anos. Mas ninguém podia negar que um vento havia mudado. O Papa Leão XIV não declarara guerra. Ele não condenara indivíduos, mas, ao remover Paglia e restaurar a missão do Instituto, ele traçara uma linha, não em arrogância, mas em amor, um amor que diz a verdade, mesmo quando o mundo prefere uma mentira. E para aqueles que passaram anos caminhando pela névoa, essa linha não era uma ameaça, era uma tábua de salvação. O silêncio de mármore do Vaticano raramente é quebrado por fofocas, mas, nas semanas seguintes à remoção do arcebispo Paglia, histórias que antes fervilhavam silenciosamente sob a superfície começaram a borbulhar. Algumas eram meias-verdades, outras preocupações há muito reprimidas e outras ainda fatos inegáveis que agora estavam à vista de todos. No centro de tudo estava um mural pintado na parede interna de uma igreja na diocese de Terni. A obra fora encomendada sob a liderança de Paglia anos antes. À primeira vista, o mural era grandioso, até majestoso, cores vibrantes, luz dourada e figuras contemporâneas entre as bíblicas. Fora concebido como uma representação visual do abraço de Cristo a toda a humanidade, mas então os detalhes surgiram. Cristo era retratado sem vestes tradicionais, seu corpo translúcido, envolto em imagens ambíguas e fluídas. Entre os reunidos ao seu redor estavam figuras modernas, algumas reconhecíveis, outras simbólicas, em posturas que muitos espectadores achavam sensuais, confusas e perturbadoramente deslocadas em um espaço sagrado. Uma imagem, em particular, provocou indignação imediata. Uma figura parecida com o próprio bispo comissionador, o arcebispo Paglia, foi pintada sendo gentilmente abraçada por Cristo, ambos retratados em uma proximidade quase íntima. Quando a mídia tomou conhecimento, o escândalo explodiu. Os paroquianos locais foram os primeiros a objetar. Alguns começaram a assistir à missa em cidades vizinhas. Outros escreveram cartas diretamente ao Vaticano. Alguns, atônitos com o que percebiam como sacrilégio, exigiram publicamente que o mural fosse removido. Paglia defendeu a obra, chamando-a de uma meditação teológica sobre a misericórdia. Ele argumentou que a pintura pretendia mostrar a proximidade de Cristo com os marginalizados, os quebrantados e, sim, até os controversos. Jesus não se envergonha de estar entre nós, disse ele em uma entrevista na televisão. E esta arte nos lembra disso. Mas os críticos não se comoveram. Teólogos, clérigos e leigos perguntaram: isso é misericórdia ou zombaria? Beleza ou confusão? Mesmo aqueles que antes apoiavam o trabalho de Paglia começaram a se distanciar. Os oficiais do Vaticano, que haviam permanecido em silêncio sobre o assunto, agora se viam sob pressão. A pintura acabou sendo coberta por uma cortina branca simples, e os visitantes da igreja foram informados de que ela estava em revisão. Mas o dano já estava feito. Para muitos, o mural tornou-se o símbolo de uma crise mais profunda, onde a expressão artística ultrapassara o sagrado, onde a ambiguidade visual substituíra a integridade doutrinal. No entanto, o mural não era a única questão que levantava perguntas. Mais sérias ainda eram os crescentes rumores sobre má administração financeira durante o mandato de Paglia. Sussurros circulavam há anos, mas, após sua remoção, as pessoas começaram a falar mais abertamente. Segundo memorandos internos vazados para a imprensa italiana, fundos de caridade, alocados para cuidados médicos no fim da vida e pesquisas éticas, teriam sido redirecionados para financiar conferências acadêmicas e publicações que promoviam posições fora do ensino estabelecido da Igreja. Os números eram obscuros, os rastros de papel incompletos, mas havia evidências suficientes
para provocar uma auditoria interna não oficial. Alguns funcionários de baixo escalão foram silenciosamente realocados, outros se recusaram a comentar. O que alarmava muitos não era a apropriação indevida em si, que infelizmente já ocorrera em outros cantos da igreja antes, mas o destino dos fundos. Em um caso particularmente controverso, milhares de euros teriam sido canalizados para um projeto que explorava modelos alternativos de vida familiar. O relatório publicado apresentava contribuições que defendiam o reconhecimento eclesial de parcerias amorosas diversas. Uma frase que levantou bandeiras vermelhas entre os guardiões doutrinais. O problema não é a pesquisa, afirmou um oficial do Vaticano fora do registro. O problema é financiar estudos que começam com conclusões já em conflito com o magistério. Quando o Papa Leão XIV soube dos detalhes, ele teria dito pouco. Em vez disso, solicitou os registros financeiros completos do mandato de Paglia e um relatório abrangente sobre todas as publicações patrocinadas durante esse período. Em poucos dias, membros confiáveis da Secretaria de Estado foram discretamente designados para ajudar na revisão. No entanto, Leão não lançou uma investigação pública. Ele evitou o espetáculo. Não houve comunicados à imprensa, nem denúncias televisionadas. Em vez disso, ele escolheu um caminho mais silencioso, porém mais firme. Reconstruir a credibilidade das instituições por meio de reformas, não de vingança. Ainda assim, os efeitos continuaram. Em dioceses pela Europa e Américas, bispos que haviam modelado seus próprios programas com base no Instituto de Paglia começaram a reavaliar. Alguns pausaram iniciativas controversas silenciosamente, outros convidaram estudiosos tradicionais de volta aos seus seminários. Um bispo na Polônia acolheu abertamente a decisão do Papa, afirmando em uma homilia: a Igreja não avança ignorando a bússola, ela avança fixando os olhos na cruz. Enquanto isso, o arcebispo Paglia, embora oficialmente mantendo seu papel como presidente da Pontifícia Academia para a Vida, tornou-se cada vez mais isolado. Convites para falar em conferências importantes foram cancelados, suas aparições regulares na mídia diminuíram. As mesmas redes que outrora o elogiavam por sua visão pastoral agora hesitavam em se associar muito de perto. No entanto, Leão XIV não ofereceu nenhuma condenação pública. Quando perguntado por um jornalista, durante uma breve audiência sobre a controvérsia em curso, o Papa simplesmente disse: a Igreja deve ser sempre uma casa de verdade e uma escola de misericórdia. Não podemos ensinar misericórdia, comprometendo a verdade, nem ensinar a verdade sem vivê-la. Entre os fiéis, as reações variaram. Para alguns, esse momento confirmou frustrações de longa data. Um diácono em Ohio, que quase renunciara durante o pontificado anterior por desilusão, declarou perante sua congregação: acredito novamente nesta igreja, não porque ela seja perfeita, mas porque ela se lembra de quem é. Para outros, particularmente aqueles que defendiam uma visão mais progressista da igreja, os desenvolvimentos foram dolorosos. Uma professora de teologia na Bélgica, outrora alinhada ao trabalho de Paglia, disse aos seus alunos: há um vento mudando em Roma. Devemos ouvir com cuidado, mesmo que não concordemos. E para muitos católicos comuns, aqueles distantes dos debates teológicos ou assuntos do Vaticano, essas histórias eram vividas como uma confirmação silenciosa. Uma avó em Nebraska escreveu em seu diário: nunca entendi toda a confusão. Só sabia que o que a igreja ensinava quando eu era jovem fazia sentido. Talvez estejamos encontrando nosso caminho de volta. De volta a Roma, o Papa Leão continuou sua rotina tranquila. Missa matinal, oração privada, breves reuniões com conselheiros, sem gestos grandiosos,
Apenas passos firmes, mas, sob esse ritmo calmo, havia algo inabalável, uma resolução, uma missão. Ele não estava interessado em aplausos públicos ou retribuição rápida. Ele acreditava que a reforma criava raízes não em discursos dramáticos, mas na ordem correta, na restauração da verdade, em trazer luz ao que havia sido obscurecido. A pintura interna permaneceu atrás de sua cortina, mas em outros lugares, uma nova imagem começava a se formar. Uma imagem da igreja, marcada, mas santa, ferida, mas inteira, ressurgindo novamente com clareza, convicção e amor. Longe antes que as primeiras manchetes desaparecessem e o choque da remoção do arcebispo Paglia começasse a se dissipar, o Papa Leão XIV já havia dado seu próximo passo, longe das câmeras, a portas fechadas, em silêncio. Era assim que a restauração começaria. Não foi anunciada por meio de coletivas de imprensa ou declarações públicas. Não houve proclamações dramáticas ou discursos inflamados de varandas. Em vez disso, desenrolou-se na quietude do Palácio Apostólico por meio de orações e conversas sussurradas, gentis, deliberadas e vigilantes. O Papa Leão sempre acreditara que a renovação na Igreja deveria começar, não em estratégias, mas nas almas. Ele entendia algo que muitos haviam esquecido, que a transformação duradoura começa no invisível. E assim, ele começou a se reunir discretamente com aqueles em quem mais confiava. Não oficiais buscando promoção, não diplomatas, mas teólogos e padres conhecidos, não por poder, mas por fidelidade. Um a um, eles vieram. Alguns eram professores aposentados, há muito esquecidos pelos círculos acadêmicos mainstream. Outros eram padres paroquiais de dioceses rurais que haviam escrito cartas ao longo dos anos, nunca respondidas, até agora. Alguns eram jovens seminaristas que haviam resistido silenciosamente às pressões para se conformar às tendências modernistas, escolhendo permanecer leais aos ensinamentos perenes da Igreja, apesar do ridículo dos pares. Eles entraram no estúdio papal incertos do que esperar. Mas o homem sentado atrás da mesa não era um político. Ele não bajulava, nem intimidava. Ele ouvia cuidadosamente, sem interrupção. "Qual é a maior ferida na Igreja hoje?" perguntou ele a um teólogo. "Confusão", respondeu o homem, sem hesitação. "Não sabemos mais falar claramente sobre a verdade, e assim, nosso povo sofre." Outro padre, jovem e de voz suave, chorou ao descrever a pressão que sofrera de superiores para evitar ensinamentos difíceis em homilias. "Disseram-me para ser misericordioso escondendo a verdade", disse ele. "Mas como a misericórdia pode fazer sentido sem a verdade?" O Papa não repreendeu. Ele assentiu com uma compaixão profunda. Ele tomou notas. Orou com eles. Ao final de cada encontro, oferecia as mesmas palavras: "Sejam fiéis. A Igreja se lembra de vocês." A palavra espalhou-se lentamente, intencionalmente. Não havia nomeações oficiais ainda, nem reestruturações da Cúria. Apenas o início de algo que não podia ser fotografado. A restauração da confiança, da clareza, da identidade. E estava funcionando. Em toda a cidade de Roma, algo mudou no ar. Seminaristas, que antes mantinham silêncio sobre sua devoção aos ensinamentos tradicionais da Igreja, agora falavam mais livremente. Professores que antes haviam sido silenciados começaram a receber convites para retornar como palestrantes convidados. Confessores, encorajados pela clareza do Papa, começaram a pregar novamente com convicção, temperada com gentileza, mas não mais acorrentada pela ambiguidade. A restauração não tinha logotipo, não tinha campanha, mas tinha frutos. Um dos primeiros sinais visíveis veio na forma de uma pequena carta pastoral, distribuída discretamente entre os bispos. Ela não trazia assinatura, mas sua origem era inconfundível.
A carta encorajava os pastores locais a revisitar o Humanae Vitae, Veritatis Splendor e os escritos dos pais da Igreja, não como artefatos históricos, mas como textos vivos. Não basta citar a misericórdia se não sabemos do que estamos sendo perdoados, dizia a carta. Não basta oferecer amor se não sabemos o que o amor exige. A carta terminava com uma única linha de Santo Agostinho. A verdade pertence ao Senhor. Retornemos a Ele. Em dioceses ao redor do mundo, bispos começaram a organizar sessões de estudo privadas para seus clérigos. Retiros foram atualizados, materiais catequéticos revisados. E, em Roma, uma nova onda de escrita teológica começou a circular, mais profunda, mais rica, mais enraizada. Mas não era apenas a hierarquia que sentia a mudança. Em uma pequena paróquia nos arredores de Florença, uma avó, chamada Elisabetta, reuniu seus netos ao redor da mesa da cozinha e leu em voz alta partes da homilia do Papa. "Ouçam isso", disse ela. "Ele disse que amor sem verdade é traição. Isso não é só para cardeais, é para nós também." Em Minneapolis, um grupo de jovens adultos católicos começou a se reunir semanalmente para ler o catecismo juntos. "Estávamos cansados de frases de efeito", disse James, o organizador. "Agora parece que fazemos parte de algo maior, algo real." Ainda assim, nem todos acolheram a mudança. Em certos cantos da Cúria, a suspeita persistia. Alguns acusavam o Papa Leão de fomentar um avivamento reacionário. Outros temiam que o ímpeto sutil que ele estava construindo pudesse logo perturbar sua própria influência. "Ele diz muito pouco", resmungou um oficial do Vaticano, "mas de alguma forma diz tudo." Havia conversas inevitáveis em Roma sobre qual seria a visão de longo prazo do Papa. Ele revisaria documentos da última década? Nomearia novos prefeitos? Revisitaria normas pastorais que haviam se tornado cada vez mais elásticas? O Papa Leão não dava pistas públicas, mas aqueles que se encontravam com ele em particular diziam a mesma coisa. Ele não estava interessado em desfazer coisas por causa da imagem. Ele estava interessado em fidelidade. "Não há retrocesso", disse ele a um cardeal. "Apenas aprofundamento." Naquela noite, em sua capela privada, o Papa ajoelhou-se diante do tabernáculo em silêncio. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, suas costas levemente curvadas, sua cabeça inclinada. Ele não estava orando por poder. Ele estava orando por clareza, pela força de guiar a Igreja, não através das tempestades do escrutínio da mídia ou da pressão de facções poderosas, mas pelo mesmo caminho que São Pedro outrora trilhou. Um caminho de amor enraizado na verdade. E a verdade, o Papa Leão sabia, não era uma ideia, era uma pessoa, era Cristo. Quando as notícias sobre o Papa Leão XIV ecoaram pelo mundo, algo dentro de mim, como católico e como brasileiro, vibrou profundamente. Há algo na coragem desse homem, na sua voz firme, mas cheia de amor, que nos faz parar e refletir sobre o que realmente importa na vida. Sua homilia inaugural, com as palavras unidade e amor, não foi apenas um discurso religioso, foi um chamado à alma, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e para a comunidade que construímos. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, com lágrimas, com samba e com oração, as ações de Leão XIV ressoam como um tambor que desperta o coração. Ele nos lembra que a verdade não é negociável, mas também que o amor, sem verdade, é vazio. Essa mensagem, tão clara e tão necessária, me fez repensar como vivo minha fé e como me relaciono com os outros. O que mais me marcou foi a forma como Leão XIV escolheu o silêncio e a oração, em vez de holofotes. Em um mundo onde todos querem gritar mais alto, ele nos ensina que a verdadeira força está na humildade,
No Brasil, onde a alegria e a expressividade são parte de quem somos, às vezes esquecemos que o silêncio também pode ser poderoso. Quantas vezes eu me vi reagindo por impulso, falando sem pensar ou me deixando levar pela onda das opiniões alheias? Leão 14 me mostrou que parar, refletir e buscar a verdade em Deus é o primeiro passo para uma mudança real. Sua decisão de remover o arcebispo Vincenzo Paglia não foi um ato de raiva, mas de responsabilidade. Ele quis proteger a essência da igreja. E isso me inspirou a proteger o que é essencial na minha própria vida: meus valores, minha família, minha fé. Outra lição que tirei é sobre a coragem de ser fiel, mesmo quando o mundo pede que você se adapte. No Brasil, vivemos em uma cultura calorosa, onde queremos agradar, incluir, fazer todos se sentirem bem. Mas Leão 14 nos lembra que amor verdadeiro não é ceder a tudo. É dizer a verdade com carinho, mesmo que doa. Quantas vezes evitei falar o que penso por medo de magoar alguém? Ou quantas vezes me calei diante de algo errado porque era mais fácil? A clareza do Papa me desafia a ser mais honesto, não só com os outros, mas comigo mesmo. Ser fiel à verdade exige coragem, mas também traz liberdade. É como dançar um samba autêntico. Você só brilha quando se entrega de corpo e alma ao ritmo. Além disso, a ênfase de Leão 14 na unidade me tocou profundamente. No Brasil, somos um povo diverso, cheio de cores, sotaques e histórias. Mas às vezes, nos dividimos por política, por ideias, por orgulho. O Papa nos chama a construir pontes, não muros, mas sempre ancorados na verdade. Isso me fez pensar nas minhas relações com meus amigos, com meus colegas, com minha comunidade. Como posso ser um agente de união? Como posso ouvir mais, perdoar mais, mas sem abrir mão do que é certo? A unidade que Leão 14 defende é como um grande abraço brasileiro, caloroso, mas firme, porque é baseado em algo maior que nós mesmos. Aplicando essas lições na minha vida, decidi fazer pequenas mudanças. Primeiro, vou dedicar mais tempo à oração e à reflexão, como Leão 14 faz. Não precisa ser em uma capela do Vaticano. Pode ser no canto da minha casa, com um terço na mão. Segundo, vou praticar a coragem de dizer a verdade com amor, seja no trabalho, na família ou entre amigos. Não é sobre julgar, mas sobre ajudar o outro a crescer. Terceiro, vou buscar ser um construtor de unidade na minha comunidade, promovendo conversas honestas e acolhedoras, como fazemos nas rodas de samba ou nas festas de São João. E, finalmente, vou proteger o que é essencial: minha fé, meus princípios, minha esperança, mesmo quando o mundo tentar me convencer a desistir. O Papa Leão XIV, com sua firmeza e seu coração pastoral, está reacendendo uma chama que muitos de nós pensávamos estar apagada. Ele nos lembra que ser cristão é viver com paixão, com propósito, com amor enraizado na verdade. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, essa mensagem é como um convite para dançar com Deus, para viver com alegria, mas também com responsabilidade. Que possamos aprender com Leão 14 a sermos mais fiéis, mais corajosos e mais unidos. E que, como brasileiros, possamos levar essa luz para o mundo, com o mesmo calor e energia que colocamos em tudo o que fazemos. Fim do vídeo. Ei, você que chegou até aqui, o que achou dessa reflexão? Se ela tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Comente abaixo, fé e verdade, se você está com a gente, e fique até o final do próximo vídeo. Tem uma surpresa que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança.